Iniciar a gravação. Eu preciso de explicar para vocês como é que funciona o Cisdeia, tá? Então vai ser um misto de eu apresentando aqui e indo lá na frente. Eu vou inicialmente eu vou mostrar para vocês algumas informações, depois a gente vai começar a transpor algumas informações para o Cisdeia para vocês entenderem. É assim, esse início não é para vocês fazerem junto comigo. Eu vou fazer aqui, se vocês fizerem aí, vocês vão se perder no processo. Então, prestem atenção aqui primeiro, a gente vai ter um momento de vocês fazerem os exercícios, vai ter um momento de vocês se espalharem para ficar melhor ambientado, inclusive para desenvolver os exercícios. Não se preocupem com isso, tá? Então, só para vocês entenderem que não é para ir no meu ritmo aqui, eu vou explicar para vocês como é que é a cara do programa e aí depois vocês vão desenvolvendo no ritmo de vocês. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é executar o Cisdeia Home, né? Vocês estão enxergando aí? Conseguem enxergar? Não precisa ver em detalhes, assim, as letras miudinhas, mas pelo menos se vocês conseguirem enxergar alguma coisa já fica melhor, tá? O Cisdeia, você executa ele como qualquer outro programa no Windows aí. Primeira coisa que ele fala lá é uma tela de abertura e tem algumas dicas que ele dá, né? As variáveis dicotômicas não alteram sua significância independente. Próxima dica. A coerência na variação positiva ou negativa. Próxima dica. O intervalo de confiança é utilizado para medir a precisão da variação. Próxima dica. Você vai ver nas próximas dicas até que você não queira ver mais. Aí você vem aqui em Close, você vai fechar, tá? E o que acontece? Logo de cara ele fica com essa tela aqui, né? Essa telinha que tem algumas opções do Cisdeia. A primeira delas é criar novo modelo, né? Você pode criar um novo modelo, começando do zero com algumas informações, ou abrir um modelo. Também é uma outra opção que você tem no Cisdeia, que é abrir um novo modelo. Ou abrir o último editado, ou abrir projeção de valores, ou importar dados, ou ajuda online, tá? Aqui você tem acesso à PL Engenharia, né? Se você clicar aqui, você vai vir no site onde vocês foram aquela hora, né? Para baixar o programa, né? Vocês vieram aqui em software, vocês vieram aqui em Cisdeia, e vocês foram lá e baixaram essa última versão aqui, ó, o download da última versão. Foi isso que vocês fizeram, tá? Então, teria isso aqui. Então, tem essas opções todas aqui. Qual a opção que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um novo modelo. Tá? Vou criar um novo modelo. Porque eu preciso começar do zero aqui para explicar para vocês o que é. As abas todas aqui, ele tem basicamente as abas que existem no Windows, né? Aqui tem modelo, editar, exibir, variáveis, dados, ferramentas e gráficos. Então, só dentro do programa que a gente vai entender. Mas são abas convencionais, como tem salvar como, mas telas, pop-up igual tem no Windows convencionalmente, qualquer programa de Windows. Bom, vamos lá. Telinha aqui na frente, eu vou criar um modelo novo, né? Que eu quero fazer. Eu não abri, não fiz nada ainda, então preciso de um novo. E essa etapa, ele é composto de 4 etapas. Essa etapa é a etapa 1 de 4 etapas que ele tem. Então, nessa primeira etapa, eu vou configurar inicialmente as informações básicas, do tipo, quem é o autor do modelo. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever aqui, Alexandre Marcolino, por exemplo, tá? Nome de referência do modelo, eu vou colocar um nome, por exemplo, estou avaliando uma casa, avaliando um apartamento, avaliando um salão comercial, independente do que eu estiver avaliando, eu vou colocar um nome de referência, um nome que eu lembre depois. Então, vou colocar aqui, terreno em Santa Maria, por exemplo, um terreno que eu estou avaliando aqui, só para ter uma referência. Data da criação, quando que você fez esse modelo? É hoje? Se for hoje, só clica aqui no dia de hoje, ó. Ele já tem um hoje aqui marcado, ou se foi semana passada, mês passado que você fez, você pode vir aqui e clicar no calendário aqui, a data que você quer. Ele já fica com a data aqui, ó, 9/2/2026. Ou clico aqui, escolho hoje, ele já vem para cá para o dia 10 de março de 2026, tá? Não mexo aqui nessa área de concentração,
a gente tem que entender o seguinte, o Sysdea, ele é um software de inferência estatística que ele serve para uma série de áreas, inclusive para fazer a avaliação de imóveis na área de engenharia. Então, eu não mexo aqui nessa atribuição onde ele diz aqui avaliação de bens, ou se eu quero economia, engenharia, não, eu vou deixar do jeito que ele está aqui em avaliação de bens, tá? Tipologia de estudo, o que eu estou avaliando? É terreno, é apartamento, é armazém, é casa antiga, é escritório, é gleba urbanizável, é imóvel rural, é loja, lote, outras tipologias, prédios, vagas de garagem, o que eu quero avaliar? De repente eu quero avaliar terrenos, lotes aqui, eu clico em lotes, tá? Qual é a diferença de eu escolher um ou outro desses elementos aqui, que eles têm essas pré-definições aqui? A tipologia em estudo. A diferença está que se eu escolher, por exemplo, apartamentos, na hora de configurar as variáveis, ele vai já ter algumas variáveis configuradas para apartamento. Por exemplo, a variável topografia, ela não é pertinente para apartamento, a topografia é pertinente para lote, né? Mas para apartamento não é. Se você for avaliar um terreno, um lote, número de dormitórios, faz sentido ter uma variável chamada número de dormitórios se você está avaliando um lote? Lote não tem número de dormitórios. Ou estado de conservação. O lote está num bom estado. Isso não existe, tá? Então, a gente escolhe a tipologia de acordo com o imóvel que a gente vai avaliar para que a gente tenha algumas variáveis já pré-definidas. Mas não significa que não dá para avaliar outra tipologia. É apenas um atalho para ele ter algumas variáveis já prontas. Então, eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, lotes. E a descrição do modelo, eu vou colocar assim, ó, lote de 300 metros quadrados em Santa Maria. Meio que um resuminho que eu coloco aqui, para eu lembrar depois o modelo que eu estou fazendo. É uma descrição só, não é obrigatório preencher isso aí, tá? Mas essa é a primeira etapa. Você vê que é a etapa simples, né? Eu vou dizer quem é o autor, onde é, uma referência, a data, que tipo de imóvel é e sigo. Então eu venho aqui agora e clico em avançar, tá? Aqui é interessante, aqui ele tem algumas variáveis que ele já preenche para mim, do lado esquerdo, onde ele diz endereço, complemento, bairro, informante e telefone do informante. Essas variáveis que estão aqui são variáveis que a gente chama variável tipo texto. Elas não interferem no funcionamento da minha avaliação. Independente do que estiver escrito aqui, não vai, o telefone, se for prefixo 9765 ou 9836, tanto faz, não vai interferir em nada na avaliação. Se o nome do cara for Antônio, ou Emanuel, ou Natália, o nome da pessoa que seja o corretor ou a corretora informante, não vai mudar em nada. Então, estas variáveis que estão aqui, do lado esquerdo, que já estão pré-configuradas, são as minhas variáveis tipo texto, tá? Se eu quiser tirar algumas dessas variáveis aqui, eu posso. Eu clico em cima da variável que eu não quero que exista mais e clico nesse botãozinho de apagar aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, automaticamente, o que aconteceu com a variável texto chamada complemento? Ela sumiu, tá? É isso que acontece. Então, eu consigo ir colocando ou tirando variáveis tipo texto, que eu não quero mais. Por exemplo, eu não quero informante, eu tiro. Eu não quero telefone do informante, não quero bairro, não quero endereço. Quero nada. Eu posso deixar assim? Posso, não é legal, mas eu posso. Aí falo, não, eu quero colocar. Eu venho aqui, ó, tem um botão de mais, eu clico aqui e eu vou escrever aqui endereço. Acabei de criar uma variável chamada endereço, uma variável texto, que não muda em nada. Vem aqui de novo, ó, onde está texto, eu vou fazer o que agora? Endereço, contato, e eu vou colocar telefone. Aí só aí, tá faltando bairro. Eu venho aqui e coloco aqui bairro também. Só que aí tem um problema, o bairro ele tá no final. Eu quero colocar endereço, bairro, contato, telefone. O que eu faço? Eu seleciono. Aí tem uma seta que aponta para cima aqui. Eu clico nessa seta, olha o que ele faz. Porque ele não entende eu clicar e arrastar para cima. Então eu vou ter que selecionar e apertar o botãozinho para cima. Se eu for mais para cima, vai ficar bairro, endereço. Não, tá errado. Aí eu venho com o botão para baixo
e coloco eles na ordem certa, na ordem que eu acho mais interessante, tá? É assim que eu escolho as variáveis tipo texto, aquelas variáveis que não vão interferir no resultado da minha avaliação, aquelas variáveis que servem apenas para ilustrar e descrever o meu avaliando ou os dados que eu fui buscando no mercado para avaliar os outros elementos, tá? Vamos supor que do lado direito aqui eu queira colocar alguma informação. Eu vou avaliar um lote e eu preciso colocar, olha só, a tipologia lote aqui, ó. A tipologia lote, e eu preciso da área do lote, preciso de colocar uma variável chamada área. Vamos ver se tem a área aqui já? Vamos ver, tem valor unitário, valor total, área total. Olha aqui, ó, já tem a área total. Área total, variável quantitativa, está descrito aqui, ó, já está dizendo aqui. Então eu faço o quê? Eu seleciono a variável que eu quero inserir, eu clico aqui nesse mais aqui, ó, em cima, esse mais. Quando eu clico aqui, automaticamente ele veio para cá, ó. Área total, já está aqui. Eu não quero o nome área total, só quero que escreva a área. Eu clico uma vez, clico de novo e venho aqui e apago. Olha que belezinha. Já está aí. Então eu já tenho uma variável, agora não é variável texto, é uma variável numérica, é uma variável que se eu mudar o valor dela depois, ela tem um valor. Se eu mudar, ela vai interferir no resultado da minha avaliação. Tá? Então eu vou colocar a variável área. Eu posso colocar uma outra variável também, eu posso colocar uma variável, de repente, esquina, se o terreno é de esquina ou não. Percebam que quando eu vou escolher a variável, que já está pronta aqui, do lado direito dela já diz o tipo da variável que eu tenho aqui. Ela é uma variável do tipo, vocês estão conseguindo ler o que está escrito aí? Não está? Não consegue ver? Está escrito dicotômica. Ninguém está conseguindo ler isso aí, não? Tá difícil ler aí? Alguém está conseguindo? Hã? Será que vai aqui? Quer ver? Deixa eu... Melhorou alguma coisa ou não? Melhorou nada? Melhorou um bocadinho de alguma coisa? Se eu diminuir aqui... Eu acho que aqui... Ficou melhor um pouquinho? Tem que só lembrar de diminuir o zoom aqui depois. Bom, aqui, olha, eu tenho uma variável que ele diz que a variável é dicotômica, não é isso aí que ele está falando? Vamos supor que eu queira colocar essa variável aqui, é só eu clicar aqui nesse mais, e essa variável automaticamente já vem para cá, tá? E assim por diante, eu escolho todas as variáveis. E aí a história que eu falei para vocês de ter escolhido a tipologia lotes, é porque ele já cria variáveis que são variáveis do tipo que eu uso para lotes. Se eu puder criar uma outra, eu posso. Se quiser, eu posso. Ou eu venho para cá e mudo, para apartamentos. Ele vai mudar o tipo das variáveis. Olha aqui, ó, agora ele já está falando de outros, idade aparente, dormitórios, suítes. Ele já deixa algumas coisas pré-configuradas para nós aqui. Então, se eu volto aqui para lotes, vamos supor que eu queira criar uma variável chamada topografia, porque não existe aqui, ó. Se eu procurar uma variável chamada topografia, não existe. O que eu faço? Eu venho nesse botãozinho aqui de criar variável numérica, que é esse laranjinha que está aqui, que eu estou mostrando. Quando eu clico aqui, ele cria uma variável chamada var_num, que é uma variável numérica. Eu clico aqui em cima e vou escrever, por exemplo, topografia. Acabei de criar essa variável chamada topografia, tá? E posso fazer isso com várias outras, qualquer variável que eu queira criar. E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em avançar.
Aí ele pergunta se eu quero salvar essas alterações que eu fiz. Eu sim. Eu já estou na etapa 3. Agora, eu estava na etapa 1, onde eu coloquei algumas informações. A etapa 2, onde eu criei as variáveis. E agora eu vou classificar as variáveis que eu criei ou mudar as variáveis já existentes. Ele diz aqui, ó, a área é uma variável do tipo quantitativa, não é isso? A área pode ser 100, 200, 300, 400, 1000, 1500, a variável do tipo quantitativa. Ele está dizendo aqui. Esquina é uma variável do tipo dicotômica, é uma variável que ela é ou 0, se for de meio de quadra, ou 1, se ela for de esquina. É essa variável que eu tenho dicotômica. Elevador, se eu tenho elevador no meu prédio é 1, se eu não tenho é 0, e assim por diante, tá? E a variável topografia, eu tenho que dizer o que é essa variável topografia. Vamos supor que meu terreno seja plano, 100% plano. Eu digo que ele é 3. Se ele for inclinado um pouquinho, ele é 1, e se ele for inclinado de forma um pouco menos, desculpa, se ele for bastante inclinado é 1, se ele for inclinado só um pouquinho, ele é 2. Ou seja, quanto mais plano o meu terreno for, maior o número dele. Então ele pode ser 1, 2 ou 3. Então este tipo de variável que é 1, 2 ou 3 é uma variável do tipo qualitativa, que também pode ser conhecida como códigos alocados, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou configurando inicialmente. Óbvio que para eu configurar inicialmente o meu Sysdeia, eu já tenho que saber o que eu estou avaliando. Eu não posso simplesmente chegar aqui, abrir o Word e não saber o que eu tenho para digitar. E agora? Eu tenho que ter uma referência. O que eu estou fazendo? Eu tenho que escrever um texto, um ofício, uma carta, um pedido. Então eu vou entrar, querido diário, eu tenho que saber o que eu vou escrever. Aqui é a mesma coisa. Eu estou criando uma possibilidade de avaliar um lote. Então eu estou colocando essas informações para vocês, para a gente testar, tá? Aqui também tem quantas casas decimais depois da vírgula você quer, no caso aqui 2 que ele coloca, no caso da topografia, mas eu falo, não, se é 1, 2 ou 3, não precisa ser 1,00, 2,00 ou 3,00. Então eu posso diminuir para nenhuma casa decimal, tá? A área, sim, 2 casas decimais. Olha aqui, ó, esquina aqui, que é a dicotômica, não tem ou é 1 ou é 0, então é aqui. E essas variáveis que estão aqui embaixo são as variáveis que a gente chama de alfanuméricas, variáveis texto. Endereço, bairro, contato, telefone. Essas variáveis eu não preciso descrever nada delas, são variáveis tipo texto. Olha que interessante. Eu nem consigo mudar, é o tipo texto só. Já essas variáveis aqui de cima eu consigo mudar de dicotômica para outra, essa aqui de qualitativa para outra, essa de quantitativa para outra. E detalhe, cada uma delas tem a descrição aqui embaixo, ó. Ele diz já o que é, ó. Lote de esquina assumindo o valor 1 ou meio de quadra com valor 0. Ele disse aqui, já posso configurar. Variável área, área total do imóvel medida em metros quadrados. Está escrito aqui. E a variável topografia que eu escrevi, que eu criei, não está aqui, então posso colocar aqui, ó. Topografia, variável que diz o valor da inclinação do lote com 3 para lote plano, 2 para semiplano e 1 para lote inclinado. Seria mais ou menos isso, tá? Terminei de fazer isso, eu vou clicar em avançar. E a última telinha que ele fala para mim, se eu quero colocar uma senha. Se eu quiser, eu queria aqui agora, senão eu clico em concluir. Quando eu clico em concluir, ele pergunta se eu quero salvar esse arquivo. Eu falo que sim, quero salvar. E eu vou chamar esse terreno aqui, eu vou botar na área de trabalho, eu vou chamar ele de lote em Santa Maria. E pronto. Olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de criar um arquivo do Sysdeia. Vou diminuir aqui a... Diminuir não, vou mudar para cá, para ficar melhor. Eu acabei de criar um arquivo do Sysdeia onde ele tem o quê? Tem 3 variáveis aqui, ó, que ele tem 0, 0, 0, ou seja, essas são as minhas variáveis numéricas, aquelas que entram na conta para fazer, só que eu esqueci de fazer um negócio aqui, eu esqueci de colocar o valor.
Eu esqueci de colocar o valor, então eu vou fazer de conta aqui que eu coloquei. Vou colocar aqui, eu vou colocar o valor também, ó. O valor total, aqui, tá aqui o valor total. Tá? O que eu tenho aqui então? Eu tenho 3 variáveis independentes, que é a topografia, esquina e área, uma variável dependente, que é o valor total, e eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis alfanuméricas, variáveis que só servem para compor, escrever um texto e tudo mais. Vamos fazer de conta que eu tenho que avaliar um terreno que ele tenha as seguintes características. Ele tem 300 metros quadrados, ele é de esquina, ele tem uma topografia intermediária, não é a melhor nem a pior, e eu preciso descobrir o valor dele. Tá? 300 metros de esquina e com topografia 2. Vamos fazer de conta que eu tenho que avaliar esse terreno, e vamos fazer de conta também que eu peguei algumas informações da internet. Então, a primeira informação que eu peguei na rua João Pessoa, número 10. Tá? Fale o nome de um bairro aqui de Santa Maria para mim. Oi? Eu não entendi. Dores. Bairro Dores. Ó, o nome do contato lá foi o João. O João que passou lá. O telefone do João é 51 9856 4. Esse é o telefone do João. Tá? Qual a medida desse terreno que o João passou, que eu vi lá? Eu estou avaliando um terreno de 300 metros quadrados, então vou ter que pegar terrenos com tamanhos próximos a esse. Esse terreno que o João passou tem 360 metros. E ele não é de esquina, ou seja, ele é 0. E a topografia desse que o João me mostrou é muito plana, é planinha, assim, perfeito. Então ele é 3. Qual o valor desse terreno que o João passou para mim? 250 mil reais. Aí, ó, primeiro dado. Já coloquei um dado aí já. Eu preciso, olha, tenho 1, 2, 3 variáveis independentes. 3 mais 1, 4, 4 vezes 3, 12. Eu preciso, no mínimo, de 12 elementos para poder fazer uma avaliação usando essa configuração que eu tenho aqui, para encontrar o meu lote. Tá? Vamos fazer um outro teste, então? Vamos fazer algumas informações. Nós vamos inventar algumas informações aqui, tá? Então, olha só, como é que faz para mudar para a linha de baixo aqui? Eu cheguei na última linha. Se eu fizer assim, ó, Enter, ele já muda para a linha de baixo. Só que nós não pesquisamos aqui. Normalmente a gente pesquisa no Excel e traz essas informações do Excel para cá. A gente só cola essas informações. Esta é uma das maneiras que a gente tem de fazer esse preenchimento de informações. Tá? Esse preenchimento de informações. Eu vou fazer o que agora? Qual é o dado 2? Fica na Avenida Albuquerque. Número 400. Um outro bairro daqui, qual bairro seria? Camobi. Camobi? Ó, o Antônio que falou para mim, o telefone do Antônio é o 55, blá, 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 blá. Qual a medida desse terreno aí, Mainara? Qual é a medida desse terreno aí? 320. Ele é de esquina? Sim. É de esquina. Topografia dele? 2. Qual o valor dele? 300 mil? Estão entendendo a busca? Eu não fico questionando se está caro, se está barato, nem nada disso. Eu apenas preencho as informações conforme eu coletei essas informações. Mas onde eu peguei essas informações, professor? Na internet, em site, em imobiliária, em placa, o que quer que seja, tá? O que eu faço aqui agora? Se eu der Enter de novo aqui, ele vai para a linha de baixo de novo. E assim por diante, eu vou fazendo quantos forem necessários, tá? É aqui que eu vou colocar as informações para mim. E aqui embaixo, onde está escrito, ó, eu vou até, tem que fazer assim. Tem um botãozinho aqui, ó. Vou aumentar aqui. Um zoom. Tem aqui um botão chamado projeções. Olha que interessante. Quando eu clico aqui em projeções, ele me permite colocar o meu avaliando, o imóvel que eu estou querendo avaliar. Qual é o endereço do meu avaliando? É a rua
Cerqueira, número 520. Fala o nome do outro bairro aí para mim. Oi? Oi? Fátima. O contato, sou eu mesmo. Eu que estou avaliando. Telefone não vou colocar. O meu terreno tem 300 metros, como a gente tinha combinado. É de esquina, topografia intermediária. E o valor? Não sei, é o valor que eu estou querendo. Olha ali, eu já preenchi com as informações que são necessárias para mim. Quais informações são necessárias para mim? O endereço, o bairro, o contato, que sou eu, o telefone seria o meu. A área, é a área do meu avaliando. Quanto ele mede? A gente combinou que ele tinha 300 metros quadrados. Estou criando aqui 300 metros quadrados. Ele é de esquina, então ele é 1. Se ele não fosse de esquina, seria quanto o valor dele? 0. Ou então é 0 ou 1. É uma variável do tipo... Vamos lá, gente. Dicotômica. Vamos lá, respira fundo e vai, gente. Variável tipo dicotômica, que é aquela ou se é 0, ele é meio de quadra, ou se é 1, é de esquina, ok? E a topografia, a gente combinou que era assim, se fosse 3 era o melhor caso, terreno planinho, 2 é aquele intermediário e 1 seria o pior caso, muito inclinado para frente ou para trás, muita inclinação, muito aclive ou muito declive. Ok? Entenderam isso aí? Essa é uma variável de que tipo, essa da topografia? Qual o nome que a gente chama ela? Vocês lembram? Qualitar ou códigos alocados. Tá? Tanto faz. Tá? Então guardem essas informações. Essas informações são muito importantes para nós. Tá? Essa configuração das variáveis. Essa vai fazer toda a diferença para vocês. Tá? Então essas são variáveis importantes. Então, se eu voltar para cá agora... Ó, aqui embaixo, que eu vou voltar, ó, eu estou em projeções, eu vou voltar para a amostra. E eu vou ter que fazer o quê? Eu vou continuar preenchendo as informações todas. Ou eu preencho ou eu trago do Excel, de algum lugar lá, essas informações. Ok? Esse é o primeiro passo nosso da avaliação. É saber trazer essas informações, é intercambiar essas informações. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir linha por linha, inserindo essas linhas para poder trazer essas informações para nós, tá? E aí no final, claro, né, depois que eu fizer tudo isso, eu vou vir aqui, eu vou salvar isso, eu vou dar ferramentas, e aí eu vou trabalhar essas funções todas aqui, calcular, aí eu vou ver os modelos, eu vou fazer tudo isso, tá? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é transpor as informações de um lado para o outro, tá? Entenderam até aí? Só esse pedacinho, o que precisa? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir um exercício. Eu já mandei os exercícios já para vocês? Não, ainda não? Por favor. PVG em frente do lote, né? Olha, o primeiro exercício que a gente costuma fazer é esse exercício aqui, ó. É um exercício que a gente tem, o nosso avaliando é esse aqui, é um terreno de 360 metros quadrados, que ele tem 12 metros de frente e tem uma PVG de 155,15. É uma planta de valores. E aí ele tem um valor total que está marcado aqui. O que eu tenho que descobrir? O valor total desse meu lote. Tá? O que a gente faz normalmente? A gente tem que criar essas variáveis todas, que é a variável área, frente, PVG e valor total. Tá? É isso que nós vamos fazer. Eu vou criar aqui, depois vocês vão receber o arquivo do André e a gente vai fazer esse primeiro juntos daí, tá? Então, olha só, eu vou fazer primeiro aqui o que nós temos que fazer. Então, eu vou fazer um modelo, aí o autor do modelo, vou chamar de Alexandre, nome de referência do modelo aqui, eu vou falar lote com frente e PVG, por exemplo. A tipologia do estudo é lote, a data eu deixo aqui, essa data aqui mesmo.
Vou colocar aqui, lote de exercício, tá? Aí eu vou clicar em avançar. Se eu der uma olhada aqui, ó, ele não tem o dado lá, o endereço, ele não tem nada disso, então não preciso preencher isso. Tá? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou tirar todas essas informações aqui. O que eu vou preencher? Apenas o que ele me pediu. O que ele tem aqui? A área total. Então, tem a área total aqui? Tem. Eu coloco a área total aqui então. Ó, já está a área total. Frente. Será que tem frente aqui? Área construída, setor. Não tem frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nesse primeiro botão aqui? Não. Esse aqui cria a variável chamada texto. Eu tenho que ir no segundo botão que ele cria a variável numérica. Eu clico aqui e vou chamar de frente. Tá? Acabei de criar a variável chamada frente. Aí eu tenho que criar uma variável chamada PVG. A variável PVG, se eu dar uma olhada aqui, será que tem a variável PVG? Vamos ver a área edificável, coeficiente de aproveitamento, esquina, setor fiscal, índice fiscal. Olha aqui, ó. Está escrito aqui, variável de macrolocalização construída com base em índices fiscais da PVG do município. Então, essa variável que eu preciso. Então, eu clico aqui em mais. Se eu quiser mudar o nome, eu clico aqui, ao invés de índice fiscal, eu chamo de PVG, para ficar igual lá, para eu lembrar. Só isso, tá? Se não tivesse essa variável, eu poderia criar essa variável lá. E a variável valor total. São só essas variáveis, área total, frente, PVG e valor total. Vamos ver se são só essas mesmo? Área, frente, PVG e valor total, só. Tem valor unitário aqui, mas não precisa, só vai fazer valor total, tá? Feito isso, o que eu faço? Eu vou avançar, ok. Continuo aqui, já está tudo configurado, a área total é quantitativa, a frente é quantitativa, a variável PVG é proxy, está certo, e a variável valor total é a variável dependente. Já está tudo certinho aqui. Então, só clico em avançar, não quero botar senha. Quer salvar isso aí? Quero. Eu vou chamar ele de quê? Lote com PVG e frente. Só isso. Olha o que ele fez aqui para mim, ó. Ele criou essa célula aqui com 4. O que eu posso fazer? Se eu for copiar lá do Excel para cá, eu posso vir aqui, ó, e dando Enter até criar todas as linhas. Quantas linhas são que eu tenho que criar? Eu tenho 22. Olha aqui, ó. Eu posso fazer 22. Ou eu posso vir aqui, ó, em dados, e eu escolho a opção incluir dados, e eu clico em adicionar dados, tá? Se eu vier aqui só e clicar nesse botãozão que está aqui em cima, ó, só nesse botão, ele vai fazer uma linha por vez, já é mais rápido do que eu ficar dando Enter, né? Eu posso ficar fazendo isso aqui, ó, certo? Ou eu pego e clico aqui do lado e escolho adicionar dados. Quantos dados ele já tem aqui? Quantos já tem feito aqui? 6. Quantos dados eu preciso criar? Oi? Quantos eu preciso lá no total? 22. Quantos faltam então para eu criar? 16. Eu venho aqui e faço assim, ó, 16 e Enter. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele já criou para mim todos os dados de uma vez. Tá? Os 22. Ok? Aí o que eu faço? Está na ordem certinha? Área, frente, PVG e valor total? Eu vejo aqui. Área, frente, PVG e valor total? Tá. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciono tudo isso aqui, dou Ctrl C, olha que beleza. Eu venho aqui e dou Ctrl V aqui em cima. Olha o que ele já fez. Ele já cria tudo para mim. Tá? Deixa eu só mudar para vocês verem aqui embaixo, aqui, ó. Entenderam aí? Beleza? E aí o que acontece? Eu venho aqui embaixo, aqui onde tem projeções, ó. Projeções, eu vou clicar aqui e vou colocar o meu avaliando. O meu avaliando. Quanto vale o meu avaliando lá? Eu tenho que olhar aqui, quanto que ele vale. O meu avaliando, ó, ele tem 360 metros. Então eu vou digitar aqui, 360. Quanto ele tem de frente? Conseguem ver aí? Quanto 12. Quanto vale a PVG dele aqui, que ele está descrevendo? 155,15, então 155,15, e o valor total é o que eu quero descobrir. Ok?
eu posso voltar aqui para minha amostra, e aí eu posso, de repente, vir aqui, ó, salvar, e aí eu vou fazer minha mágica acontecer, tá? Eu quero que vocês façam isso aí agora, vocês consigam criar essa tabela, pegando o arquivo lá do Excel e transpor para o Sysdeia. Consegue fazer isso? Vamos ajudar vocês aí, eu vou acender a luz aqui e ajudar vocês.